primeiramente eu vou estar falando sobre a nossa tensão elétrica. Vamos lá? Então, aqui o cientista que estudou a tensão elétrica, galera, legal, foi o Alessandro Volta, que foi aí um cientista físico italiano, né? Certo? Que ele estudou aí, né, a pilha voltaica, né? E em sua homenagem no Congresso de Eletricista que tinha na época, né, deu o nome de Volt. Essa grandeza, então, né, a sua unidade de medida é chamada de volt. Ela é a nossa força eletromotriz. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele pegou aqui, ó, diversos discos de prata, zinco e papel de carbono e fez aí, né, encaixotando uma após a outra, a formação de um polo positivo, que são cargas positivas, e surgiu o polo negativo, que são cargas negativas, que nós chamamos de elétrons. Resumindo para vocês, a sua pilha que você encontra hoje em dia, você vai ver que tem um polo positivo na parte superior e um polo negativo na parte inferior, ok? Quando você quer um valor maior de tensão, nós temos que fazer associações, né, de pilhas. Então, você vai notar que a sua lanterna lá tem uma pilha após a outra, o seu controle da televisão, né, tem uma pilha após a outra, e assim sucessivamente, ok? Certinho? Então, esse aí foi o nosso físico aí italiano chamado Alessandro Volta. Então, em sua homenagem, o valor da tensão elétrica que você encontra lá na tomada monofásica é dada em volts. Por exemplo, se você estiver aqui no estado de Goiás, a tensão elétrica monofásica na tomada é 220 volts. Agora, na eletricidade, tem um item interessante, galera, legal. Qual que é esse item? Esse item que significa que nós trabalhamos com abreviação. O que que é isso, professor? Então, você vai ver, né, em vários eletrodomésticos aí, em vez de estar escrito assim, 220 e descrito volts, vai estar escrito assim, 220 V. Esse 220 V é a abreviação de volts. Então, você vai ver descrito na tomada monofásica aí 220 volts. Em São Paulo, a tensão monofásica é de 127 volts. Depois o professor Alan vai estar passando uma explicação para vocês por que que lá em São Paulo é 127 volts e aqui no estado de Goiás é 220 volts. Já vai pensando aí nessa pergunta, ok? Se você já sabe, deixa aí a sua resposta nos comentários. Então, esse aí foi o nosso físico italiano, né? Chamado Alessandro Volta, né? Que estudou aí a tensão elétrica. Por isso que a tensão elétrica é dada em volts, ok? E aí você fica se perguntando, qual é o instrumento de medida que utilizamos para medir essa tensão elétrica, que é dada em volts? Bem, o instrumento de medida que nós utilizamos aí para medir a tensão elétrica é o voltímetro ou multímetro, né? O voltímetro ou multímetro, certo? É o que nós utilizamos para realizar as medidas de tensão elétrica. Agora, via de regra, nós temos que nós chamamos aí tensão elétrica contínua e tensão elétrica em corrente alternada. Então, no caso da tensão elétrica contínua, galera, legal. Bem, nós temos aí, como exemplo, a pilha, que temos aí o polo positivo e o polo negativo, pois ela não varia em função do tempo. Temos aí a bateria do seu carro, por exemplo, que nós temos lá o polo positivo e o polo negativo. Um item interessante que o professor Alan já deixa aqui para você
é que, geralmente, o polo positivo é indicado pela cor vermelha e o polo negativo é indicado pela cor preta. Ok, galera? Legal. Então, você vai encontrar lá na sua bateria o polo positivo na cor vermelha. Você pode dar uma notada lá. E o polo negativo, às vezes, vem identificado como preto ou, às vezes, não tem lá a identificação dele. Ok? Certinho? E na pilha, ou aquelas baterias menores, você vai ver que tem o mais também e pode ser identificado por menos, ok? O mais seria o polo positivo e o menos o polo negativo. Bem, agora, no caso, nós temos o que nós chamamos de corrente alternada. A corrente alternada, certo? Aí já temos um princípio que nós chamamos de gerador de corrente alternada, tá vendo aí? Você imagina o seguinte, que, no caso, nós temos aí, lá na usina hidrelétrica, certo? Por exemplo, nós temos uma represa de água. Nessa represa de água aí, o que que faz? A água vai descer pelo vertedor lá, vai descer lá pelos dutos forçados no formato de caracol, vai girando, 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 até no pé da turbina lá que nós chamamos. Nessa parte inferior da turbina tem pás gigantescas. A água vai bater ali, vai girar essa turbina. E tá vendo aí? Lá em cima, nós temos esses polos aí, polo norte e polo sul. Vai girar e formar o que nós chamamos de corrente alternada. Na corrente alternada, pessoal, nós temos uma variação aí em caso de frequência, certo? Ou seja, que é muito rápido que vai girar aí essa manivela, que no caso é a nossa turbina elétrica, certo? Aproximadamente em 60 Hz. Hertz foi, né, um cientista que estudou a frequência elétrica. Qual é a frequência aqui no Brasil? 60 Hz. E no Paraguai? Paraguai, 50 Hz. Quer saber por que que acontece isso? Continua assistindo as aulas do professor Alain, que eu vou estar passando esses detalhes para vocês. Hoje nós estamos falando sobre tensão elétrica contínua e tensão elétrica em corrente alternada. Então, lá na usina hidrelétrica, tem esse processo de geração de energia, gerou energia, só que tem que transmitir e levar essa energia para todo o Brasil. Bem, o detalhe é o seguinte, você vai ver aquelas torres gigantescas de metal, certo? Que vai estar passando um cabeamento, levando, né, toda a energia para ser distribuída no Brasil. Aquelas torres gigantescas, pessoal, nós chamamos de torres de transmissão. Então, eleva a tensão, ali é gerado na usina hidrelétrica em 13,8 kV, que é 13.800 volts, e tem que elevar essa tensão para ser transmitida. Nessa transmissão, galera, legal, tem uma parte que nós chamamos de inovação tecnologia, que trabalha com transformadores elevadores. Essa tensão, às vezes, é elevada até 750 kV, que é o quê? 750 mil volts, certo? E transmitida para todo o Brasil. Quando chega aí no seu estado, certo? Tem uma subestação que nós chamamos de rebaixadora. Vai rebaixar essa tensão novamente e vai distribuir para as indústrias e também para os consumidores. No caso das indústrias, geralmente trabalha com 36,5 kV, 34,5 kV, certo? E, no caso das residências, você vai ver que será distribuído e, mesmo assim, não chega esse valor alto em sua casa, não. Na sua casa também vai ter um transformador lá, certo? No seu bairro, ok? Vai rebaixar essa tensão para 380 volts trifásico no estado de Goiás e 220 volts monofásico. Aí sim chega na sua casa. Sua casa você vai ter um padrão monofásico ou bifásico ou trifásico, de acordo com a sua central elétrica e no seu dimensionamento. Professor, mas eu moro em São Paulo. Bem, se você mora em São Paulo,
A tensão trifásica em São Paulo é 220 volts. E a tensão monofásica é 127 volts, ok? Também em São Paulo você terá aí o padrão monofásico, bifásico e trifásico, de acordo com a central elétrica aí do seu estado. Ok, galera? Legal. Então, nós temos aí, né, o professor Alan falou um pouco sobre a tensão elétrica em corrente contínua, lembrando que é pilha, bateria, certo? Que nós temos aí. E nós temos a corrente alternada, que é utilizada nas residências, comércios e indústria. Professor, e no caso, eu estou passando aqui vendo a sua aula aí, como é que eu vou identificar aí na tomada? Eu sei que lá na bateria você falou que eu tenho um polo positivo e negativo. Correto? Sim. E agora na tomada, como a variação é em corrente alternada, você não pode falar polo positivo e polo negativo. Você vai falar assim, ó. Ah, na tomada eu tenho o condutor fase, neutro, e no caso, como nós temos aí um condutor de proteção elétrica chamado fio terra, eu tenho também o condutor terra, ok? Fio terra, para proteção aí das máquinas e equipamentos aí, né? Para evitar aí o famoso choque elétrico. Ok, galera? Legal. Então, na tomada da sua casa, ok? Na indústria, você vai falar o quê? Fase, neutro e terra. Deixa. Agora você está assistindo o vídeo do professor Alan, você não vai ficar falando assim, nossa, ali na tomada eu tenho positivo, negativo, o positivo da choque. Não. Positivo na bateria, negativo na bateria, tá lá bem identificado. Na tomada da sua casa, você tem aí o condutor fase, neutro e terra, ok? Bem, galera, essa aí foi a nossa aula sobre tensão elétrica, falando também sobre o cientista, sobre o instrumento de medida que é utilizado, ok? E logo mais vou estar falando sobre corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. E também eu vou estar falando um pouco aí para você que está assistindo o nosso vídeo, dona de casa, né, criançada, né? Lembrando que crianças não podem trabalhar com eletricidade. Mas você que está assistindo aí o nosso vídeo e quer economizar com energia elétrica, bem, você está assistindo o vídeo ideal para você. Eu vou estar passando uma parte de eficiência energética, né? Onde eu vou te ensinar a escolher eletrodomésticos mais econômicos e tá ensinando a você a economizar mais energia aí. Então, eu falo sobre a grandeza elétrica, mas no meu item aqui você verifica também o cientista que estudou essa grandeza elétrica. Nós temos aí que fazer homenagem ao nosso cientista. Lembrando que as nossas informações, todas elas têm uma referência aí, certo? De já determinados aí, né? Sites que o professor Alan aí demonstra para vocês, ok? Certo? Então, nós temos aí referências aí teóricas aí. Então, vamos lá. Corrente elétrica. Que cientista que estudou isso aí? Foi o nosso André-Marie Ampère, certo? Esse aí é o nosso cientista físico, né? E matemático francês, né? Ele foi um importante, né? Físico, cientista e matemático, né? Em sua homenagem, a unidade de intensidade da corrente elétrica recebeu o nome de ampere, ou seja, significa que a corrente elétrica ela é dada em amperes, pessoal. A corrente elétrica ela está presente em vários equipamentos que nós utilizamos no dia a dia, na área residencial, comercial e industrial. Exemplo, se você tem na sua casa um chuveiro elétrico básico aí de 4.400 watts, certo? Que é a potência elétrica, depois eu vou estar falando para vocês também sobre esse cientista, que foi o James Watt, por isso que a potência elétrica é dada em watts. Mas, se você tem em sua casa aí, né,
dando exemplo do estado de Goiás, né? Eu falo de estado de Goiás, que eu sou de Goiás, pessoal. Então, falando aqui do estado de Goiás, que a tensão é monofásica, tendo um chuveiro de 4.400 watts, o cálculo que nós utilizamos, de acordo com André Marie Ampère, vai dar uma corrente elétrica de 20 amperes. Você não precisa ficar fazendo esses cálculos, que quando você compra o seu chuveiro elétrico, você vai verificar que nele está descrito, né, essas características. Por exemplo, chuveiro elétrico de 20 amperes. Tomada. Nós temos dois tipos de tomada, galera, legal. Nós temos uma tomada chamada TUG e TUI. Nossa, não entendi. Que abreviação é essa? Tomada TUG significa tomada de uso geral. São tomadas aí que você vai utilizar equipamentos de um baixo valor de corrente, tipo televisão, microsystem, PlayStation 5, por exemplo, certo? Todos esses equipamentos têm uma corrente baixa, aproximadamente de 10 amperes. Agora, lá, né, a vovó para, né, fazer um agrado para os netos, né, certo? Ela vai lá e vai assar lá, né, um bolo, biscoitos lá para os seus netos, né? Aí nós temos um forno elétrico. Esse forno elétrico aí, certo? Ele é diferenciado, tem uma corrente elétrica elevada, né? Que é aproximadamente 20 amperes, para dar uma qualidade melhor lá no bolo, no biscoito, que vai dar lá, vai fornecer para o neto, né? Para a neta. Então, nós temos equipamentos que nós chamamos de tomada de uso específico, de 20 amperes acima, e nós temos aí, né, equipamentos de tomada de uso geral, que é de 10 amperes abaixo. Ok, galera? Legal. Então, nós temos aí essa corrente elétrica que foi estudada pelo nosso André Marie Ampère. Eu falei sobre os eletrodomésticos, mas nós temos geladeira com valor de corrente, micro-ondas com valores de corrente, lâmpadas e assim sucessivamente. Ok, galera? Legal. Bem, dando continuidade aí do nosso estudo sobre a corrente elétrica aí, né? Nós temos aí, né, a definição. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico, sólido ou soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental em física. Sem corrente elétrica, não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico doméstico, né? Certo? Aí nós temos a referência aí da nossa Brasil Escola, né? Ok, galera? Legal. Então, a nossa corrente elétrica, a gente falando do modo geral, ela é o movimento ordenado dos elétrons para manter o equilíbrio do circuito, dado em amperes, e o nosso instrumento de medida que utilizamos para medir a corrente elétrica é o amperímetro. Muito bem, você falou aí, ó, né, do outro lado da telinha, é o amperímetro, ok? Certo? E temos também, né, um instrumento de medida legal até que é utilizado bastante pelos eletricistas, eletrotécnicos, eletromecânicos, engenheiros e assim sucessivamente, chamado alicate amperímetro. O alicate amperímetro ele é legal porque você consegue verificar a corrente, certo, do circuito sem desligar esse circuito. Olha que legal, certo? O professor Alain utiliza bastante esse alicate amperímetro. Ai, professor, tem como você pegar e falar para mim um pouco sobre esse alicate amperímetro? Sim, se você verificar aí no meu canal aí, certo? Você vai verificar uma aula só sobre alicate amperímetro, também sobre multímetro. Quer aprender mais sobre eletricidade? Chegou até aqui? Me fala de qual cidade, qual estado você está falando, para deixar um joinha para você, né? Se inscreva no canal, adiciona aí, aciona o nosso sininho aí, para a gente deixar novidades para você que está assistindo esse vídeo. Ok, galera? Legal.
Então, essa aí é a nossa corrente elétrica. Bem, agora, se você está fazendo aí, né, um curso técnico, um curso de qualificação, aprendizagem ou superior, e gostaria de saber um pouco mais, o professor Alan vai deixar aqui, né, já uma parte aqui para você. Pessoal, as grandezas elétricas, nós trabalhamos com múltiplos e submúltiplos. Múltiplos já vem do português, mais, e submúltiplos, menos. Então, o professor Alan demonstra aqui para vocês, aqui, ó, nós temos aqui o amperes, que é, né, a nossa grandeza elétrica padrão. Acima dele, acrescentando 1000 aí, por exemplo, nós temos quiloamperes, né? Rapidamente, se você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, logicamente você vai saber que 1 quiloampere é 1000 amperes. Acima do quiloamperes, nós temos megaamperes. Acima do megaamperes, nós temos gigaamperes. E abaixo, nós temos miliamperes, que é uma corrente baixa, microamperes e nanoamperes. Na nossa parte de eletricidade, na área residencial, comercial e industrial, vamos trabalhar mais com amperes, galera, legal. Então, não se esqueça aí, certo? Então, nós temos aí o que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos da corrente elétrica. Então, isso aí foi uma parte, né, da nossa eletricidade básica. Também nós chamamos de eletrodinâmica, certo? Né? Eletrotécnica básica, que nós temos que ter conhecimento. Eletricidade básica. Nosso tema, resistência elétrica. Galera, legal. Aqui o professor Alan fala sobre a grandeza elétrica e o cientista também. Então, o cientista que estudou esta grandeza elétrica, chamada resistência elétrica, é o George Simon Ohm. Por isso que a resistência elétrica é dada em ohms. Praticamente, ele verificou aí, né, na natureza, materiais que têm, né, uma condutância maior e menor, ou seja, materiais que têm uma resistência elétrica maior ou menor. Por exemplo, aí, então, George Simon foi um físico matemático, certo? Que realizou experiências e definiu o conceito de resistência elétrica. O que ele fez? Ele verificou que a resistência elétrica do condutor era inversamente proporcional à área da seção transversal dele, de um fio, e diretamente proporcional ao seu comprimento. O que significa isso? A resistência elétrica, ela oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Temos materiais bons condutores de eletricidade e temos materiais isolantes, ok? Certo? Materiais bons condutores de eletricidade, ouro, prata, né? Platina, nós temos aí o cobre, o alumínio. Dando como exemplo, na área residencial, comercial e industrial, utilizamos o condutor aí cobre na baixa tensão para conduzir a resistência à corrente elétrica, que tem uma resistência elétrica menor. Na área de média e alta tensão, nós temos aí o alumínio, certo? Então, lá no poste da rua, lá que você vê, certo? Nós temos aí um material de alumínio, né? Média e alta tensão, material de alumínio. Em baixa tensão, que são residências, comércio e indústria, nós utilizamos, né, o cobre. Então, nós temos fios condutores de cobre, ok? Certo? Geralmente, hoje, trabalhamos em instalação elétrica de baixa tensão com condutores flexíveis, ok? Certinho? Só quando você vai fazer uma instalação elétrica subterrânea, que é embaixo da terra, que você tem que utilizar, às vezes, aí, condutores elétricos com características diferentes. Por exemplo,
rígido, semi-rígido, ok? Certo? E às vezes com a isolação aí, né, diferenciada chamada XLPE, que suporta aí, né, um valor de temperatura mais elevado, ok? Certinho? Então, dando continuidade aí, ó. Então, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicado. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm e segundo o Sistema Internacional de Medida. Aí o professor Alan também demonstra para você, né, o que esse cientista aí desenvolveu. Nós temos a primeira e segunda lei de Ohm. Então, se você está passando por um curso aí de elétrica, né, qualificação, aprendizagem, técnico, superior e assim sucessivamente, né, você tem que ter esse conhecimento básico aí, né? Que George Simon desenvolveu para você, ok? Certo? Nós temos a primeira lei de Ohm, que diz o quê? Em um condutor ôhmico, mantida a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante. A unidade da resistência elétrica, em homenagem ao George Simon Ohm, é dada em ohmo, representado pela letra grega ômega, que é aquela ferradurinha. Na primeira lei de Ohm, nós verificamos aí a dedução das fórmulas. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência elétrica. Tensão é igual a resistência vezes corrente e resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Mas esse cientista desenvolveu, né, estudos sobre a resistência elétrica, falou sobre a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Professor, em que eu posso utilizar essa segunda lei de Ohm? Bem simples. A segunda lei de Ohms, vamos aí desenvolver um cálculo de dimensionamento de condutores aí, por exemplo, acima de 100 metros. Se você tem que instalar aí uma bomba d'água aí acima de 100 metros, você tem que verificar essa questão da segunda lei de Ohm. Galera, legal. Aqui, o professor Alain demonstra para você que a resistência elétrica tem múltiplos e submúltiplos. Múltiplos é mais e submúltiplos é menos. Acima de ohmo, nós temos quilo-ohmos, mega-ohmos e giga-ohmos. Galera, legal. Se você sabe que 1 quilômetro, certo, é 1.000 metros, logicamente você vai saber que 1 quilo-ohmo é igual a 1.000 ohmos. E abaixo de ohmos nós temos miliohmo, micro-ohmo e miliohmo. Esses são múltiplos e submúltiplos da resistência elétrica. Seguindo as nossas atividades, nós temos a segunda lei de Ohm. O professor Alain falou sobre a primeira lei de Ohm, mas George Simon Ohm também desenvolveu essa segunda lei de Ohm, que leva em consideração a resistividade e a distância, né, que você vai realizar essa instalação elétrica. Professor Alain, o que é resistividade? Resistividade é a resistência elétrica específica do material. Por exemplo, o cobre tem 0,017 ohms de resistividade, ok? Só que o detalhe, quanto maior essa distância, maior vai aumentar essa resistividade, ok? A resistência elétrica que será oferecida pela sua instalação elétrica. Por isso você tem que fazer um dimensionamento elétrico correto, porque senão você pode danificar a instalação e até o motor elétrico ou iluminação que será feito aí, né, a 100, 200, 300 metros do seu ponto de alimentação. Nessa segunda lei de Ohm, galera, legal, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que
corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica. Essa lei estabelece, então, que a resistência elétrica depende da espessura, né, que é a bitola do cabo que você vai utilizar. Por isso que é importante aí a questão do dimensionamento, o comprimento do condutor e do material de que ele é constituído, indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua espessura. A equação que expressa a segunda lei de Ohm é resistência é igual a ρ, que é a resistividade específica do material, vezes o comprimento dividido pela área, ok? Certo? Olá, professor Alain irá demonstrar para vocês o alicate amperímetro da Minipa ET3367. Vou apresentar vantagens e desvantagens desse instrumento de medida. Vantagens desse instrumento de medida. Ele realiza a medição de corrente alternada e contínua, tensão alternada e contínua, continuidade e resistência elétrica com efeito sonoro, capacitância, frequência, temperatura. Tem os botões de selecionar, DC0 e hold, que é o memorizar. Ok? Desvantagens desse instrumento de medida. Ele é categoria 3 e realiza a medição apenas até o valor de 600 volts. Vou fazer uma demonstração para vocês. Então, nós temos aqui ó, a chave seletora, que é uma das vantagens que eu falei para vocês, ó, que vai fazer a seleção no caso de tensão. Vou medir a tensão elétrica de uma tomada monofásica comum. Venho aqui no selecionar, vou colocar para volts. Vou pegar minha ponta de prova vermelha, colocar aqui em frequência, temperatura e vou medir tensão elétrica, que é o volts. Vou colocar minha ponta de prova preta, que é no COM, que é o comum. Tenho uma tomada próxima aqui e vou realizar essa medição. Tomada monofásica, teria que dar 220 volts. Está dando 212 volts porque tem uma queda de tensão, 210, né? Tem uma queda de tensão na rede aceitável de acordo com a norma técnica. Eu quero memorizar essa medição. Venho aqui, ó. Memorizei no botão hold. Olha lá, vou retirar e mostrar para vocês que eu retirei da tomada. Tá vendo aqui? Certo? E memorizou a medição. Agora eu vou retirar essa memória. Olha lá. Retirei. Agora eu quero realizar a medição de continuidade. Vou fazer um teste de um fusível. Então vem aqui, ó, selecionar aqui. Quando está aberto, ele vai aparecer OL. Quando está fechado, ele vai zerar, tá vendo lá? Ah, mas eu quero efeito sonoro. Então você vem aqui, pressiona o selecionar aqui. Viu lá que apareceu o efeito sonoro? Então, quando está fechado, por exemplo, o fusível está ok. Quando o fusível está queimado, vai aparecer OL. Ah, eu quero realizar a medição de corrente. Então, vem aqui, retiro os cabos. Ok? Vou colocar aqui a chave seletora em corrente alternada, no caso. Pego aqui o cabo tem que ficar centralizado, ok? Certo? Para realizar a medição de corrente alternada. Aí você vai fazer essa medição. Então, essa aqui é a nossa primeira SAP, né? Situação de aprendizagem 1, né? OS1, medição dos parâmetros elétricos, né? Então, quem não conseguiu desenvolver aí, certo? Que nós temos aí o nível 1, nível 2, nível 3, né? Com 40 watts, com a potência de 80 watts, 140 watts, né? Então, pode estar aí, tem pessoas que relataram aí que o simulador não funcionou, faltou ponta de prova, né? Não consegui desenvolver porque estava com o celular. Então, o professor Alain aí auxiliando você a desenvolver aí a nossa situação de aprendizagem 1, OS1.
ok? Certo? Que é a medição dos parâmetros. Basicamente, então, enquanto você tira sua fotinha, ou tira o pit screen da tela aí, você não pode esquecer que no caso aí, né, nós temos para a medição da resistência elétrica, o circuito tem que estar desligado, ok? E aí que você vai fazer um teste aí de continuidade ou então fazer a verificação aí com multímetro ou alicate amperímetro aí, né? Realizando as medições, né, da resistência elétrica ou continuidade. Agora, para medir aí a corrente elétrica, você tem que utilizar um instrumento de medida chamado amperímetro. O amperímetro você vai estar ligando aí em série com o circuito, onde você vai com segurança estar ligando aí o seu circuito e realizando as medições. Agora, você pode utilizar o alicate amperímetro, que o alicate amperímetro você pode tá conectando aí o alicate amperímetro sem desligar o circuito e fazendo a medição, ok? Agora, para a medição da tensão elétrica, que é a nossa diferença de potencial, utilizamos o multímetro ou o alicate amperímetro e você pode realizar essa medição da tensão elétrica. Lembrando que para realizar a medição da tensão elétrica, o alicate amperímetro ou o multímetro deve estar conectado em paralelo com a carga, ok? E não se esqueça de estar respeitando aí o cientista. Se você vai medir corrente elétrica, chave seletora tem que estar em corrente elétrica. E verifique também se você está trabalhando com corrente alternada, que no caso é a tensão elétrica que você encontra aí em sua residência, comércio e indústria, e também verificar se você vai fazer uma medição aí no circuito eletrônico, que é corrente contínua. Então, nós temos corrente contínua e corrente alternada. Da mesma forma, também a tensão elétrica. A tensão elétrica, nós temos corrente alternada, certo? Que é o famoso CA, e temos também corrente contínua, que é o CC. Dando um exemplo aí, onde você vai encontrar aí a corrente alternada, vai ser em residências, comércio e indústria, e a corrente contínua você vai estar encontrando em sua bateria do carro, onde você tem o positivo e negativo. Você tem a bateria da moto, onde você tem um positivo e negativo. Ou então, em sua casa aí, você pega a sua pilha ou bateria aí de uma lanterna e você pode utilizar aí fazendo a medição do positivo e negativo. Aí, tanto o multímetro como o alicate aperímetro vai ter uma chave seletora, onde você vai estar selecionando aí se a tensão é alternada ou contínua. Corrente também da mesma forma, corrente alternada ou corrente contínua. Então, se você chegou por agora, eu estou assistindo essa aula gravada, dando um exemplo aí da entrega da nossa situação de aprendizagem 1. A cada momento que você entra lá, tem uma simulação, uns valores diferentes, pessoal. Então, aqui é um exemplo aí, porque vários colegas aí não conseguiram desenvolver a atividade, porque tem problema com acesso ao computador, com celular, né? Certo? E quando foi fazer a simulação também deu alguns problemas. E o professor Alain está auxiliando você aí, né, na solução da situação de aprendizagem 1. Essa aí é a entrega da OS1, ok? Certinho? Vou aguardar alguns minutinhos para você estar tirando a fotinha aí. Enquanto isso aqui, professor Alain vai molhar a palavra. Então, repetindo aí, para medir aí a resistência elétrica, utiliza aí, né, o multímetro ou o alicate amperímetro. Nós utilizamos, na verdade, o instrumento de medida específico para medir a resistência elétrica, chama-se ohmímetro, né? Certo? Lembrando que essa resistência elétrica foi estudada aí pelo cientista George Simon Ohm. E aí, para você fazer essa medição, tem que estar com o circuito desligado. Para medir a tensão elétrica tem que ser o voltímetro, também levando em consideração aí o instrumento de medida e a
grandeza elétrica aí estudada pelo senhor Volta. E para medir a corrente elétrica, utilizamos o amperímetro, também aí levando em consideração aí o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamado senhor Ampère. E por último aí, ó, nós temos a potência elétrica. A potência elétrica é dada em watts, ok? Representada pela letra W. Também respeitando aí, né, em homenagem ao cientista James Watt. James Watt. Por isso que a potência elétrica é dada em watts. Não se esqueça disso aí, ok? Dando continuidade ainda na nossa situação de aprendizagem 1, temos agora o nível 2. Aí, as medições do nível 2 aí, né? Certo? Verificando aí a resistência elétrica do sistema aí, ok? Tensão elétrica, verificando a corrente equivalente do circuito de acordo com as potências elétricas definidas. Então, nós temos aí, então, certo? Esses valores aí especificados. Lembrando que cada momento que você entra no simulador, ele vai dar aí um valor diferente. Mas aqui a, o objetivo da atividade é que você entenda o que é uma resistência elétrica, o que é corrente elétrica, tensão elétrica e a potência elétrica, ok? Não se esqueça que nós temos, enquanto você tira a fotinha aí, que é continuidade da situação de aprendizagem 1, para você enviar para o professor Alain, não se esqueça que nós temos circuitos série, paralelo e misto, cada um com suas características específicas. Então, no nosso caso, a mais utilizada em residências, comércio e indústria é o circuito paralelo. Por quê, professor? Porque no circuito paralelo nós temos as seguintes características. Circuito paralelo, a tensão é a mesma. Significa, por exemplo, que na sua casa a tensão elétrica do microsystem é 220 volts para o caso do estado de Goiás. A tensão elétrica do chuveiro elétrico é 220 volts. A tensão elétrica do seu filho aí, que usa aí o PlayStation 5, não é? Certo? É 220 volts, ok? Por quê? Porque é uma característica do circuito paralelo. Outra característica do circuito paralelo é que a corrente tem mais de um caminho. O que isso significa? Significa se queimar a lâmpada da sala, a lâmpada da cozinha, do quarto, e assim sucessivamente, ficam ligadas, ok? Certinho? Por quê? Porque a corrente elétrica tem mais de um caminho. Não se esqueça que para auxiliar você no conteúdo aí, né? Essa aula fica gravada e também você pode aí, tá? Qualquer dúvida, tá? Mandando mensagem para o professor Alain que ele vai estar te auxiliando aí, né? No desenvolvimento das atividades. Lembrando aí que essa aqui é a situação de aprendizagem 1, OS1. Tira a fotinha, tira o print screen para enviar para o professor Alain. Dando continuidade em nossas atividades, temos agora o nível 3. O nível 3 também levando em consideração a potência da primeira resistência elétrica de 40 watts, da segunda 80 watts e da terceira 140 watts. Aí tem os valores de corrente, os valores de tensão. Você pode verificar que os valores de tensão aí é a mesma, 217 volts aproximadamente, né? Tem um valor da resistência total, que nós chamamos de resistência equivalente à corrente total aí do nosso circuito, ok? Certinho? Então, não conseguiu desenvolver a atividade? O professor Alain está aqui para auxiliar você aí, ó. Essa aqui, lembrando que é a nossa situação de aprendizagem 1. Na situação de aprendizagem 1, devemos fazer a medição dos parâmetros no nível 1, nível 2 e nível 3. Agora, o professor Alain está demonstrando para vocês o nível 3, ok?
Não tem problema se o seu deu uns valores diferentes, não se preocupe, tá bom? O objetivo da matéria, o objetivo dessa atividade é que você saiba o que é uma corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. E também como que você utiliza os instrumentos de medida para realizar essas medições. Dando continuidade em nossas atividades, porque nós temos bastante atividades aí, né? Então, nós temos agora aqui o professor Alan demonstrando para vocês, essa aqui é uma parte mais aí detalhada. Nós temos aí na nossa situação de aprendizagem 1, só que agora é chamado de OS2, situação de aprendizagem 1, OS2. Nesse daqui a gente verifica aí, né, tanto a situação de aprendizagem 1, OS2, como a situação de aprendizagem 2, OS1, ok? Que é filtros com resistência elétrica. L é de indutor e C de capacitor. R de resistor, de resistência elétrica. L de indutor, que é indutância. E C de capacitor, ok? Então, resistência elétrica, nós temos aí medidas em ohms, né? Certo? Em indutância, nós temos Henry, né? Ok? Homenagem ao cientista que estudou essa grandeza. E nós temos aí, né, a capacitância, ok? Certo? Que é dado em farad, mais conhecido, mais trabalhado como microfarad. E também de acordo com o nosso cientista. E aí, pessoal, nós temos aí, ó, na nossa resposta aí, que você vai enviar para mim, nós temos aí o cálculo, né? Certo? Onde a gente faz a verificação aí do FC, que no caso aí, né, nós estamos levando em consideração o valor total aí da nossa frequência, aí é 1 sobre 2π RC, 1 sobre 2π RC. Pi significa aí, né, certo? 3,14 e 2 vezes o P é... Era legal novamente aí, o microfone tá dando uma microfonia aí, deixa desligado só para a gente fazer a explicação, por favor. Obrigado. Aí nós temos aí 1 sobre 2π RC, certo? Ok? Aí no caso 2π dá 6,28 vezes RC. Aí a gente substituindo os valores e desenvolvendo os cálculos aí, que você pode desenvolver, você vai verificar que nós temos um valor total de 723,43 Hz. Dando continuidade nos cálculos aí, né? Agora a gente calcula XC. XC significa que é 1 sobre 2πfc, onde o F é a frequência, π é 3,14, né? E 2, 2 vezes π vai dar os 6,28 vezes a frequência vezes a capacitância. Então, aí, substituindo os valores, dá uma resposta final de 2,2 quiloohms. Em ohms, fazendo aí já uma questão de verificação das unidades da grandeza aí, seria 2.200 ohms, ok? Lembrando que você vai postar essa resposta aqui tanto na situação de aprendizagem 1, OS2 e OS1, ok? Dá um tempo aí para você tirar a fotinha, desenvolver aí. Agora, professor Alan aceita aí tanto foto, PDF e doc também, tá bom?
Envie a atividade para o professor Alain para ele estar realizando a correção. Então, na nossa situação de aprendizagem 1, nós temos a readequação dos bancos de resistência. Dando continuidade em nossas atividades, aí agora nós temos a situação de aprendizagem 1, OS3, situação de aprendizagem 1, OS3, onde nós vamos trabalhar aí o que nós chamamos de RPG da segurança do trabalho. Então, RPG da segurança do trabalho é uma abordagem, né, inovadora, com tecnologia para promover a segurança e o bem-estar de todos os funcionários, de forma geral, no ambiente de trabalho. Tira a fotinha para enviar para o professor Alain. Tira a fotinha para enviar para o professor Alain. Então, nós temos aí, ó, trabalhe com segurança, ok, né? Certo? Segurança em primeiro lugar. Dando continuidade em nossas atividades, a importância da segurança no trabalho. Devemos verificar aí, no nosso caso, principalmente que trabalha tanto com instalação e manutenção, verificar a prevenção de acidentes, promoção da saúde e produtividade e satisfação. O RPG, pessoal, verifica aí a segurança do trabalho que visa reduzir todos os riscos e prevenir acidentes, garantindo, né, um ambiente de trabalho seguro, ok? Certinho? Para todos os trabalhadores. No caso da promoção da saúde, nós falamos que o RPG, né, do trabalho também promove a saúde física, mental de todos os funcionários da empresa envolvida aí com segurança. E produtividade e satisfação, logicamente, né, funcionários seguros e saudáveis são mais produtivos e têm maior satisfação no trabalho, contribuindo para aí uma produção melhor da nossa empresa, alcançando aí todas as metas determinadas pela empresa, né? Certo? Tendo um sucesso total. Então, essa é a importância da segurança no trabalho. Está participando da aula hoje? Está assistindo essa aula gravada? Professor Alain auxiliando você na situação de aprendizagem. Então, não se esqueça de tirar foto, tirar o print screen e enviar para o professor, ok? Dando continuidade em nossas atividades,
tá aqui os principais conceitos do RPG da segurança do trabalho, que envolve análise de riscos, capacitação e treinamento de todos os trabalhadores e cultura de segurança. No caso de análise de riscos, serve para fazer uma identificação e também avaliar todo o processo aí, verificando potenciais riscos, né, no nosso ambiente de trabalho. Verificar, por exemplo, você está chegando ao seu trabalho aí, né? Certo? Bateu o seu ponto, indo lá para o seu local de trabalho, você vê um buraco, você vê que uma tábua vai cair, certo? Você vê que uma placa está caindo. É bom você passar para o pessoal da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ok? Que às vezes você está vendo aquele perigo, mas outras pessoas não estão vendo, enxergando aquele perigo, né? Certo? E aí, né, as pessoas da CIPA podem implementar aí medidas preventivas para minimizar aí um possível acidente, ok? Evitando assim um risco, né? Então, capacitação geral de todos os trabalhadores, né? As empresas geralmente trabalham aí, né? Oferecem para todos os trabalhadores, por exemplo, quem é da área elétrica, curso de NR10, curso de NR35, né? Verifica aí uma relação aí de prática e trabalho com segurança no trabalho. Atualização contínua para garantir que todos os seus funcionários, né, estejam preparados para lidar com situações de emergência. Ou seja, significa que quando acontece acidente na empresa, as pessoas, os funcionários têm um treinamento, né? Às vezes algumas empresas têm uma maca ali, né? Certo? Tem uma ambulância, né? Tem sistemas, no caso de incêndio aí, né? Extintores desenvolvidos aí, espalhados em toda a empresa, né? Para oferecer aí, né? Uma eficácia aí, uma eficiência melhor aí, né? Na questão aí da prevenção de incêndio, né? Agora tem um detalhe, né? Não adianta nada ter o extintor de incêndio, sendo que os trabalhadores não conseguem acionar esse dispositivo de segurança, ok? Cultura de segurança, né? Tem que ter uma criação de cultura de segurança em toda a equipe, né? Que envolve todos os níveis, né? Certo? Promoção aí, né? Da conscientização e da responsabilidade de todos, ok? Tá participando da aula hoje aí, tira a fotinha para enviar para o professor Alain, ok? Dando continuidade em nossas atividades. Benefícios, quais são os benefícios do RPG, certo? Para todos os funcionários da empresa? Nós falamos que quando você trabalha com segurança, levando em consideração equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, certo? E seguindo todas as regras da empresa, certo? Você, né, pode trabalhar com menor estresse, maior segurança, certo? E a empresa aí, né, oferece até uma valorização e reconhecimento do bom profissional, ok? Certo? No nosso caso aí, quando você trabalha com maior segurança, os funcionários se sentem aí protegidos e confiantes em um ambiente seguro de trabalho, ok? Temos menor estresse, que a gente fala que é a redução de risco e a promoção de saúde física e mental contribui para reduzir o estresse no trabalho, ok? Então, em determinadas épocas aí, né, as empresas oferecem aí, né, questão de cursos aí até de ergonomia e oferece sistema de fisioterapia, chega aquele pessoal, né? Na parte aí de fisioterapia aí, né, na empresa, desenvolve aí, fazem alongamento,
ginástica e tudo mais, para evitar aí um problema com a ergonomia, né? Problema com os músculos e assim sucessivamente, né? Isso aí a gente já fala que reduz o estresse, né? Valorização e reconhecimento, a empresa pega e faz o seguinte: várias empresas colocam na entrada uma placa lá gigantesca. Estamos aí 50 dias sem acidente. Tinha empresa aqui, que eu não vou citar o nome, que quando inteirava 100 dias sem acidente, fornecia para os funcionários uma festa com churrasco, né? Certo? Para valorizar, né, os funcionários aí e ainda oferecia prêmios para cada funcionário. Hã? Ok? Mamãe vai lavar vasilha. O que é que você falou? Implementação do RPG, né? Certo? Segurança do trabalho nas empresas. Quando a gente implementa aí o RPG na empresa, nós temos que fazer uma avaliação inicial. O que seria isso? Tem que fazer uma análise de todos os riscos e identificar as necessidades específicas aí de cada empresa, ok? Porque nós temos empresas na área alimentícia, química, né? Certo? Que varia aí a questão do RPG em cada sistema aí de produção industrial. Nós temos aí que, depois de uma avaliação inicial, temos que fazer um desenvolvimento aí de um plano de ação, né? Criar aí um plano que verifica aí, né? Inclui treinamentos para os funcionários, medidas preventivas, criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, verificando aí todas as metas que devem ser atingidas em questão de segurança, né? E, por final, nós falamos que temos que realizar uma implementação e monitoramento, né? Certo, né? Deste plano de ação, acompanhar, né, de forma contínua e realizar a avaliação de todos os resultados alcançáveis. Está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada? O professor Alain está te auxiliando aí, desenvolver aí essas atividades. Alguns alunos aí, né, relataram aí que está com uma certa dificuldade em desenvolver essa atividade. Aí o professor Alain está auxiliando você aí, né, que está participando da aula hoje, eu estava vendo essa aula gravada, a realizar as atividades. Aqui nós estamos falando, já finalizando aí a nossa aula, com o sistema RPG, que é segurança de trabalho aí nas empresas. Trabalhe com segurança, utilize EPI e EPC. Quem trabalha com eletricidade, não se esqueça, quando você for realizar uma instalação ou manutenção elétrica, siga as regras de ouro. Finalizando a aula, o professor Alain vai dar uma revisão aí para vocês aí, quem chegou por agora, né, que quem perdeu aí, né, o conteúdo, não se preocupe, o professor Alain vai dar uma revisão rapidamente aí para você, ok? Então, se você chegou por agora, estamos aí finalizando aí as nossas atividades aí. O professor Alain está falando um pouco sobre RPG, que é sobre segurança do trabalho nas empresas. Nesta parte aqui, estamos falando sobre uma avaliação inicial, desenvolvimento de um plano de ação, implementação e monitoramento. Dando continuidade em nossas atividades, temos aí todos os resultados e estudos de caso, né, do uso de RPG, segurança do trabalho. Quando a gente trabalha com segurança, o que nós temos aí? Aumento da satisfação de todos os funcionários, redução de acidentes, maior produtividade.
com o aumento aí da satisfação dos funcionários e trabalhadores, né? Certo? Todos os estudos aí demonstram, né, que as empresas, né, que implementaram o sistema de RPG, certo? Teve um aumento significativo na satisfação dos funcionários. Logicamente que oferece aí prêmios, né, quando se alcança a meta da segurança, redução dos riscos de acidentes. Quando você tem redução dos acidentes aí, certo? As empresas conseguem aí, né, verificar aí a redução da ocorrência de acidentes e lesões no ambiente de trabalho, ok? Certo? Maior produtividade. Os funcionários se sentem mais seguros, mais valorizados e tendem a ser mais engajados para atingir a meta produtiva da empresa, ok? Certo? Então, por isso, falamos que devem trabalhar com segurança. Não se esqueça de utilizar EPI e EPC, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo. Está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, professor Alain auxiliando aí no desenvolvimento da situação de aprendizagem, que até alguns alunos relataram aí que estavam com uma certa dificuldade em desenvolver a situação de aprendizagem. Não se preocupe, você está com o professor Alain. Aqui nós somos parceiros. O professor Alain é o instrumento do conhecimento. Da mesma forma aqui que o professor Alain está aqui para ajudar vocês, quem sabe futuramente você pode ser meu chefe, né? Certo? Então nós estamos aqui, ó, você encontra aqui uma parceria, é um professor, mas é um parceiro aqui que vai te auxiliar. Finalizando aí a nossa aula aí. Conclusão e os próximos passos. Bem, o RPG, que é uma área aí de segurança do trabalho, é uma abordagem fundamental para criar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo. Invista nos cuidados com segurança e promova o bem-estar de todos os seus funcionários.